Oi pessoal, vamos para mais uma aula, né? Vamos falar um pouquinho sobre a crise do Antigo Regime, né? Continuando aí o último tema que nós trabalhamos, que foi iluminismo, né? Nós vamos falar agora do processo de revolução na Inglaterra, né? Nas transformações políticas da Inglaterra. É importante lembrar que a Inglaterra é o primeiro país a ter uma revolução burguesa de peso, né? É o primeiro momento na história em que você tem um registro da burguesia enquanto instrumento de transformação social, político e econômico, né? Lembrando que existem definições muito importantes que vocês têm que se recordar. Primeiro, a definição de revolução, né? Revolução é, essencialmente, um processo que altera profundamente uma sociedade. Lembram disso? Ela altera profundamente uma sociedade. Se ela não tiver essa mudança profunda, ela não é uma revolução. Ela pode ser um levante, pode ser uma revolta, mas não pode ser chamada de revolução. Então, para ser chamada de revolução, tem que essencialmente alterar a sociedade. É importante também que vocês percebam que as revoluções inglesas, né, que foram duas essencialmente, a puritana e a gloriosa, ou você pode chamar simplesmente de revolução inglesa, porque elas são sequenciais, foram movimentos de base política, militar e também religiosa, principalmente a puritana, que vai quebrar a estrutura do absolutismo na Inglaterra, né? É o primeiro momento em que você tem a quebra da estrutura absolutista na Inglaterra e vai instaurar a primeira monarquia de cunho parlamentar, ou seja, onde não é mais o rei que manda sozinho, o rei passa a ter um parlamento, ou um grupo de políticos que vai votar as leis, que vai ter a última palavra definindo os caminhares, né, daquela sociedade. A Inglaterra até hoje é uma monarquia parlamentar, tá, gente? Então, quando a gente vê a rainha da Inglaterra, ela toda pleníssima, naquelas roupas maravilhosas dela, que ela usa tudo combinando, bonitinha. Quando a gente vê a rainha da Inglaterra, a gente tem que entender que ela não tem mais aquele mesmo poder político que a rainha Elizabeth I, que foi rainha no período ainda do século XVII, né? É importante lembrar que depois de Elizabeth I, nós tivemos vários outros reis na Inglaterra e todos eles seguiram o caminhar de uma monarquia parlamentar, tá? Quando acontecem as revoluções inglesas? No século XVII, justamente o que eu estava falando para vocês agora, tá? É importante que vocês percebam que não acontece uma revolução, uma mudança profunda de uma hora para outra. A sociedade vem num caminhar. Ela vem aos poucos, pensando, se transformando, até que ela muda através de um evento. Pode ser uma revolução, né? E antecedentes principais para as revoluções inglesas foram os atritos entre os reis da dinastia Stuart e o parlamento. Como assim, Érica? Bom, vamos aos poucos, tá? Para começar, a dinastia que vai promover as revoluções inglesas é a dinastia Stuart. Professora, o que é uma dinastia? Dinastia é uma família, tá? Então, a dinastia Stuart era a família Stuart. Antes dela, quem guiava o poder na Inglaterra era a dinastia Tudor. A última representante da dinastia Tudor foi Elizabeth I. E o governo dela foi muito complicado. Por quê? A Europa do século XVII vinha apresentando uma situação assim de transição política. E com muitas rupturas, né, muitas quebras sociais, políticas e econômicas.
né? A partir desse momento, o sistema de comércio mercantil, a expansão marítima, o crescimento da burguesia se tornou decisivo para essas transformações. Além disso, gente, você tem monarquias absolutistas tendo muito poder na Inglaterra, controlando a economia, controlando a política e tendo muitos privilégios e regalias, né? E isso deixava o povo numa situação econômica muito sensível, né? O povo não podia crescer porque a elite tomava tudo aquilo que eles tinham em forma de impostos e tributos, né? Na Inglaterra, algumas situações fizeram com que surgissem movimentos políticos contra o governo, tá? Esses movimentos buscavam a mudança de estruturas que estavam sob domínio dos reis absolutistas. Nós tivemos, então, esses movimentos que foram as revoluções inglesas, divididas em duas, como eu falei para vocês. A Revolução Puritana, de 1640, e a Revolução Gloriosa, de 1689. Tá? Como a gente colocou aqui as causas, os atritos entre os reis e o parlamento, tem algumas outras causas. Tá? Por exemplo, o fato da Inglaterra ter iniciado o processo de expansão marítima, que começa a ter uma rivalidade com a Espanha. Ela começa depois da Espanha, esse processo, voltando lá em expansão marítima, que vocês viram no 7º ano. Quem começa o processo? Portugal, seguido por Espanha, depois Inglaterra e depois a França, né? A Inglaterra vai criar monopólios comerciais através da Companhia das Índias Orientais, né? Isso vai gerar uma crise muito forte, porque uma parte da burguesia não aceitava o controle da monarquia inglesa, né? A burguesia queria tomar conta do próprio dinheiro e os reis não deixavam, né? Os reis tomavam conta desse dinheiro. Além disso, você tem uma crise rural absurda acontecendo na Inglaterra por causa da chamada política de cercamentos. O que era a política de cercamentos? Ela deixava as grandes propriedades nas mãos somente da elite. Você tinha muita terra nas mãos de poucas pessoas. E a maioria da população rural não era dona da própria terra, ou seja, tinha que trabalhar para a elite. Trabalhava para a elite, não ganhava quase nada, a maior parte passava fome, passava necessidades absurdas, e aí esses caras começam, de certa forma, a se colocar contra essa política de cercamentos. Tá? É importante lembrar que a Rainha Elizabeth I vai tentar melhorar essa situação através da expansão marítima, mas ela não vai conseguir, tá? Ela tenta empréstimos através do parlamento inglês para financiar a burguesia, né? E tentar fazer com que o mercado se abrisse, mas o parlamento não aceita liberar esses empréstimos, né? Eles só vão aceitar depois que ela aceita vender bens da coroa para fazer uma garantia desses empréstimos. Ou seja, o parlamento só liberou o empréstimo se a rainha vendesse bens da coroa. E a rainha acaba fazendo isso para tentar liberar alguns empréstimos. Com a morte dela em 1603, a situação política e econômica da Inglaterra foi ficando mais difícil. Por quê? A rainha não deixou herdeiros, ela não tinha herdeiros, e ela vai, de certa forma, causar um conflito, uma briga entre os seus familiares mais próximos, né? Você tem aí uma crise absurda para definir quem iria assumir o trono. Quem chegou ao poder foi um primo da Rainha Elizabeth, o Jaime Stuart, né? Que a gente vai falar dele aqui. O Jaime Stuart, que era escocês, né? Então, com a chegada do Jaime Stuart ao trono, você tem o início da dinastia Stuart e o fim da dinastia Tudor, né? O Jaime teve uma coroação que foi bastante contestada desde o início.
ele tinha um posicionamento político bem contrário ao que os ingleses defendiam. Ele apoiava a teoria do direito divino dos reis, que nós vimos lá atrás em absolutismo. Então, ele apoiava a teoria do direito divino dos reis, ou seja, ele apoiava a teoria de que o rei era rei por vontade divina, né? Então, ele apoiava a ideia de que o rei deveria ter o controle político, econômico, social e religioso dentro da Inglaterra. Já o parlamento inglês não aceitava muito isso, né? Então, o reinado dele vai ser marcado por uma briga constante com o parlamento, tá? Quem apoiava o rei nessa briga? Os senhores feudais, que eram os donos de terras, a igreja anglicana, que, como nós vimos no 7º ano, era a igreja criada na Inglaterra durante a Reforma Protestante, e que o rei era o chefe da igreja, e a alta burguesia, a galera que tinha muita grana. Quem apoiava o parlamento nessa briga? A pequena e a média burguesia, né, os pequenos e médios comerciantes, principalmente aqueles que trabalhavam com as grandes navegações, a gentry, que era a nobreza mercantil, os nobres que trabalhavam com vendas, né, e os puritanos, que eram membros da igreja calvinista, né? Lembrando que a Inglaterra era um país de origem anglicana, um país com base anglicana, que tinha muitos calvinistas nesse momento, tá? Que eram chamados de puritanos. O que vai acontecer? Começa uma perseguição política e religiosa a católicos e puritanos na Inglaterra, né? O rei Jaime, por ser líder anglicano, ele não aceitava outras religiões. Então ele começa uma perseguição a católicos e puritanos. Esses católicos e puritanos vão sair da Inglaterra, indo em direção à colônia inglesa na América. Ué, colônia inglesa na América? Os Estados Unidos, professora? Ainda não eram chamados de Estados Unidos, eles eram as 13 colônias. Mas eles vão para lá para tentar, de certa forma, sobreviver a essa perseguição. E é a partir daí que vai gerar os movimentos de independência dos Estados Unidos, tá, gente? Que a gente vai falar mais à frente. Para controlar a situação, o governo começa a ficar ainda mais duro, começa a endurecer ainda mais as suas atividades, né? Ele vai, então, aumentar os impostos, tá? Ele vai aumentar os impostos e vai diluir, né? Vai fazer a dissolução do parlamento no ano de 1614. É importante que vocês observem que Jaime I, quando bate de frente, ele cria uma nova visão para a Inglaterra, em que o poder do rei não poderia, de certa forma, ser contestado, tá? E isso é muito sério, muito sério. E ele sempre se coloca dessa forma. O seu sucessor vai ser um cara chamado Carlos I, que vai assumir o trono em 1625, vai ficar no trono até 1649 e não vai seguir as orientações e imposições do parlamento inglês, além de tomar medidas que desagradaram a todos, né? Mas que tinham o objetivo de manter o controle político, independentemente de qualquer outra estrutura. Dentre as medidas que ele vai tomar, é uma tentativa de impor a religião, o anglicanismo, sobre todo o território da Inglaterra, incluindo a Escócia, o que vai provocar uma revolta muito grande. Além disso, ele, apesar de fazer o juramento de Bill of Rights, que é a petição de direitos, ele vai aumentar de novo os impostos e fechar o parlamento de vez, tá? Ele vai tomar medidas extremamente agressivas, que vão gerar muitas insatisfações, tá?
Na prática, gente, houve uma reação popular que organizou uma oposição constante a esse rei. E ela foi usada como instrumento pelo próprio parlamento antes de ser fechado. Então fizeram com que o rei tivesse a obrigação de cumprir uma determinada lei que proibia o controle político do rei sobre o parlamento, e com isso o Carlos I ficou meio chateado, invadiu o parlamento, né, prendeu todos os líderes e fechou o parlamento. Com isso, começa uma guerra civil na Inglaterra, que a gente vai chamar de Revolução Puritana, tá? Que também é chamada de Guerra Civil Inglesa, que vai de 42 a 49. Ela era basicamente anglicanos versus puritanos. Quem fazia parte do grupo dos anglicanos? Os monarquistas, que eram chamados de cavaleiros do rei, né? Eles apoiavam o rei. E quem fazia parte do grupo dos puritanos? Aqueles que eram contrários ao rei, que era o parlamento, né? Os nossos amigos burgueses, né? E o pessoal do parlamento era chamado de cabeças redondas, né? Eles recebem esse nome porque eles não usavam determinadas perucas da época, né? Eles não usavam as perucas. É bem interessante falar sobre isso. Eles usavam um corte de cabelo bem arredondado, né? Eles vão bater de frente com o rei, literalmente vão combater, com o objetivo de evitar que o anglicanismo fosse estabelecido como uma nova religião dentro da Inglaterra, como religião oficial, né, dentro da Inglaterra. Os puritanos vão vencer essa primeira revolução e Carlos I será decapitado, ou seja, cortem-lhe a cabeça, como dizia a rainha de copas em Alice no País das Maravilhas. Cortaram a cabeça do Carlos I e ele foi imediatamente substituído por um outro cara chamado Cromwell, né? E o Cromwell é bem interessante porque ele era um comandante militar, né? Ele era um comandante militar que vai assumir o governo. Ele vai criar na Inglaterra, depois da Revolução Puritana, uma república. Olha só, a Inglaterra durante um tempo foi república. Vocês sabiam disso? Pois é. Ele cria uma república que vai ser chamada de República de Cromwell, que vai de 1649 a 1660. Era uma ditadura, era um governo em que você tem um poder centralizado, uma ditadura pró-burguesia puritana, ou seja, que apoiava os burgueses de origem puritana, né? E o Cromwell, ele vai reprimir aqueles que ficavam contra ele, principalmente a Escócia e a Irlanda. A Escócia e a Irlanda foram reprimidas assim de maneira absurda, tá? E dentro da Inglaterra você tem opositores internos também, que são os levers, que eram os niveladores, e os diggers, que eram os escavadores. Esses nomes, gente, na verdade, estão relacionados ao trabalho executado por esses caras, tá? O trabalho executado por eles. É importante que vocês lembrem o seguinte: a República de Cromwell, ou Cromwell, né, também pode ser chamada assim, tem o parlamento dividido em dois itens: a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. A Câmara dos Lordes era formada pelo clero, tá? Pelo clero. Ela era formada pelos mais ricos da sociedade, era formada por nobres de alto padrão, então era o clero e a alta nobreza. E a Câmara dos Comuns eram a alta burguesia e os chamados gentlemen, ou seja, nobres donos de pequenas propriedades agrícolas, tá? Então você tem o parlamento dividido em dois, tá? É importante também que vocês lembrem que ele tomou algumas medidas que transformaram a política na Inglaterra. Entre elas, talvez as principais medidas, a principal medida dele foi a criação dos atos de navegação, em 1650. Né? Essa era uma lei que determinava que a exportação de qualquer mercadoria de países europeus tinha que ser realizada só por navios ingleses. Como assim?
qualquer relação de comércio entre Inglaterra e outros países deveria ser feita somente por navios ingleses. Como assim? A Inglaterra mandava mercadoria no seu navio para outros países e trazia no seu navio para a Inglaterra. Somente navios desses países que ela tinha relação comercial e da própria Inglaterra que poderiam circular. Países de outras áreas não podiam circular. Além dos atos de navegação, que isso aí é muito importante, isso aí é IPC, tá, galera? Atos de navegação é IPC. Além disso, vocês têm... para quem não lembra, IPC é importante pra caramba, hein? Vocês têm uma falta de incentivo muito grande à produção de bens de consumo, né, como roupas, artigos de consumo rápido, como sapatos, né, ele não vai incentivar essa produção. Ele vai estabelecer tributos muito pesados, principalmente à burguesia, e salários péssimos dentro das indústrias. Lembrando que indústrias não, dentro das manufaturas. Lembrando que a Inglaterra era um país de grande produção manufatureira na época, tá? Isso aí vai desagradar a burguesia, vai desagradar o povo e começam a contestar as atitudes do Cromwell, né? Aqui vocês têm uma ilustração que dá para entender bem o ato de navegação. Como funcionava? A Inglaterra podia mandar seus navios levando mercadoria para outros países, trazendo mercadoria de outros países. Esse outro país que tinha relação com a Inglaterra até pode mandar seu navio para lá, para levar mercadoria. Porém, se vier um navio de outro lugar que não seja da Inglaterra, nem de um país que ela tenha relacionamento, ele não pode fazer esse comércio. Esse navio normalmente era atacado, tá, gente? Não é à toa que a Inglaterra passa a ter uma das maiores esquadras do mundo, né? Começa a ter a marinha mais forte do globo. Para vocês terem uma ideia, a Inglaterra só vai perder esse título de marinha mais forte quando acontece a Segunda Grande Guerra, tá? Até a Segunda Grande Guerra, a marinha mais forte é a da Inglaterra. Estão vendo como a coisa é séria, né? Além disso, a Inglaterra vai entrar em guerra contra a Holanda por causa das relações comerciais entre eles, né? Uma relação comercial que causava muita crítica entre eles por causa da Companhia das Índias, né? A Holanda era responsável pela Companhia das Índias Ocidentais e a Inglaterra pela Companhia das Índias Orientais. Então eles acabavam competindo no mercado consumidor. A Inglaterra acaba tendo uma vitória sobre a Holanda. Como eu falei, ela tem supremacia naval, ela é muito mais forte do que qualquer outro país nesse momento, e a marinha acaba se desenvolvendo muito, fazendo com que a Inglaterra se torne um país extremamente rico. Oliver Cromwell vai crescer nessa parada, vai se sentir o cara, tanto que ele vai se nomear Lorde Protetor da Inglaterra. Olha só que parada sinistra. O cara se achava o último biscoito do pacote, a última Coca-Cola do deserto, e se nomeia Lorde Protetor da Inglaterra. Em 1658, o filho dele vai assumir o poder, né, porque o Oliver vai vir a falecer. O filho dele, Ricardo, vai assumir o poder. Só que o cara não tinha a menor habilidade política e não tinha o mesmo carisma do pai dele. Vai acontecer uma nova guerra civil no país que vai derrotar Cromwell e vai recolocar monarquistas no poder. Lembrando que essa guerra civil vai ser chamada de restauração monárquica, tá? Restauração monárquica, que vai derrubar o filho de Oliver Cromwell do poder. Vai derrubar Ricardo Cromwell do poder. Até aí, tudo bem, galerinha? Vamos lá, mais um pedacinho. Quando Oliver Cromwell morre e seu filho assume e acontece a restauração monárquica com a queda do Ricardo Cromwell,
Quem assume o poder em 1660 e que vai ficar por 28 anos no poder é um membro da família Stuart, o Carlos II. Lembram que nós falamos já do Carlos I? Então, quem assume é o Carlos II. A chegada dele ao poder vai significar a consolidação da força da alta burguesia. Tá? Era a ideia de um lorde protetor que tinha controle total da política e da economia. Isso não agradava às elites, né? No caso do Cromwell como lorde protetor. Então, eles colocaram um representante diferenciado, que foi o Carlos II. Tá? A restauração monárquica foi decisiva para a consolidação do poder real na Inglaterra, certo? Mas essa chegada dele ao poder não vai significar que os problemas políticos da Inglaterra estavam resolvidos, não, tá? Para vocês terem uma ideia, ele era anglicano, pró-católico, ou seja, ele era anglicano, mas aceitava os católicos. Ele vai se aproximar da França bastante politicamente e economicamente. É até interessante que vocês observem a roupa dele, lembra muito as roupas dos nobres franceses da época. Até o cabelo, estão vendo? Mó cabelão aqui, o cara, todo num cachinho, cheio de cachinho, na cachola, oiton. Olha a tia Érica voando aqui na história. Mas não, ele vai se aproximar da Inglaterra e o parlamento vai criar o chamado habeas corpus, que é diferente do habeas corpus que a gente conhece na lei brasileira, tá bom? O habeas corpus seria uma forma de excluir os católicos dos cargos políticos, tá? Essa questão do habeas corpus vai excluir os católicos da possibilidade de assumir cargos. Como Carlos II tinha uma postura próxima aos católicos, né, ele não vai gostar muito dessa situação, tá? Não vai gostar muito dessa situação e vai fechar novamente o parlamento em 1683, tá? Com a morte dele, quem assume é Jaime II, que era católico. Olha bem, você sai de um anglicano pró-católico para um católico que vai tentar restabelecer o absolutismo e que era apoiado por Luís XIV na França. Lembrando que Luís XIV é um dos grandes representantes do absolutismo francês, tá? O parlamento vai ficar com muito medo do que vai acontecer. Vai ficar com muito medo de que o catolicismo voltasse a dominar o país, né? E aí acontece um golpe de Estado, que vai ser organizado em 1688, que vai ser conhecido como Revolução Gloriosa, né? E a Revolução Gloriosa ganha esse nome justamente porque, para os padrões da época, não houve derramamento de sangue excessivo. Ah, então não morreu ninguém? Não, morreu sim, gente. Morreu sim. Mas perto do que acontecia na época, foi muito mais tranquilo, tá? E houve a deposição do rei Carlos II. Quem assume Jaime II. Quem assume no lugar do Jaime II é o Guilherme de Orange, ou de Orange, né? Deixa a professora de inglês me ouvir falar Orange. É Orange. Ele era holandês, ou dos Países Baixos, como queira, e era casado com Maria Stuart, que era a filha mais velha do Jaime II. Né? Tiram então o Jaime do poder, colocam o Guilherme, e a partir daí, em troca da coroa, o parlamento negociou com o Guilherme o seguinte: olha, a gente te dá a coroa e você vai deixar o parlamento livre para trabalhar e vai manter o anglicanismo no país. Perfeito. Guilherme aceitou a ideia, vai instaurar na Inglaterra uma monarquia parlamentar liberal, né, que inclusive é o modelo de sistema monárquico usado hoje na Inglaterra, tá? E vai consolidar, vai sancionar duas leis que vão consolidar o poder da monarquia. A primeira lei que ele vai fazer é o Ato
de tolerância, né, que vai estabelecer a liberdade de prática e culto religioso, menos para a Igreja Católica. Menos para a Igreja Católica. Né? Todo mundo poderia ter a sua liberdade de culto, menos a Igreja Católica. E vai estabelecer a Declaração de Direitos, o Bill of Rights, que cria um júri com a obrigação de aplicar um conjunto de leis elaboradas pelo parlamento. O rei nunca poderia aplicar ou julgar leis sem a permissão do parlamento. Gente, o que acontece com a Bill of Rights é o seguinte, é uma lei que diz que o rei não teria força total. O rei reina, mas não governa. Observem aqui, ó. O rei reina, mas não governa. E nesse momento da Revolução Gloriosa, implanta-se o liberalismo econômico na Inglaterra, que a gente já conversou, né? O liberalismo econômico que dá direito à ideia de concorrência, né? De livre concorrência e de livre negociação, sem que o governo interferisse, de certa forma, ao poder econômico no país. Bom, fechando isso, eu quero que vocês parem para pensar. Tá, Érica, você trabalhou tudo isso. O que a gente pode levar dessa ideia afinal? Bom, se a gente for parar para pensar sobre o período das revoluções inglesas, né, a gente vai entender que foi um período, então, de transformação social e política da Inglaterra, tá, onde, primeiro, a Revolução Puritana mostrou a divergência entre puritanos e católicos e mostrou também as divergências políticas e sociais entre os reis e o parlamento. Tá? Além disso, você tem a Revolução Gloriosa, que vai ter um caráter menos violento e que mostra as ideias de um golpe de Estado para tomar o poder e transformar a Inglaterra numa monarquia parlamentar. Então, se eu fosse falar para vocês o que foram as revoluções inglesas, foram uma série de fatores que levaram a um golpe de Estado em 1688, que coloca Guilherme de Orange no poder, acatando a Bill of Rights e dando força ao parlamento na Inglaterra. As revoluções inglesas levam ao fim do absolutismo na Inglaterra, fazem com que a burguesia assuma força por meio do parlamento e dá ao rei o poder de reinar, mas de não governar. Ok, até aí, galerinha? Um beijo. Na próxima aula a gente vai falar de independência da América colonial, né? A gente vai falar de independência das 13 colônias, ok? E por que se torna tão importante falar das 13 colônias logo depois das revoluções inglesas. Um beijão, até a próxima, meu povo!